seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso episódio Dominando as Rotinas Fiscais. Aqui eu falo sobre estratégias simples que vão te ajudar a dominar as rotinas fiscais. Para você que chegou agora, eu sou a Patrícia Ferreira e o tema de hoje é: veja como é possível crescer profissionalmente nas rotinas fiscais. Então eu vou falar um pouquinho sobre as possibilidades que muitos profissionais, ou de outras áreas, ou até mesmo da nossa área, dependendo do nosso ambiente de trabalho, classifica o profissional do departamento fiscal, das rotinas fiscais, como a pessoa que só trabalha com nota fiscal. Eu fiquei preparando esse conteúdo aqui e fui invadida assim no túnel do tempo. Quando eu comecei na área fiscal, eu comecei lidar com as rotinas fiscais, a lidar com nota fiscal, que nem era assim nesse modelo de DANF, era aquele modelo de formulário mesmo. Inclusive, hoje eu dei uma aula falando sobre isso para o meu aluno e mostrei para ele como que era a nota fiscal antigamente, que era lá 4 vias, que você tinha que separar as vias para o contador, A primeira via ia para o destinatário junto com a terceira via, enfim. Fui falando para ele como que era essa logística, E hoje ele trabalha numa importadora. Então ele começou a dar risada, falando: nossa, ia ser uma loucura, se a gente dependesse de uma pessoa para fazer nota a nota, separar toda essa documentação, depois conhecimento de transporte. Enfim, a gente ficou, nesse assunto hoje na aula e eu comecei a mostrar exemplos para ele. E exatamente foi isso que eu vivi. Então eu não falo porque eu li um livro, porque um professor me disse. Não, eu vivenciei essa rotina, que era o departamento fiscal. Que era a emissão da nota fiscal ou escrita, no punho ou por uma máquina de escrever. E era assim que eu fazia. Foi assim que eu tive contato com as rotinas fiscais. Então e aí hoje dei essa aula falando sobre isso. E aí eu fui invadida assim no túnel do tempo, falando: gente, já pensou se nós como profissional em rotinas fiscais no departamento fiscal fizéssemos, fôssemos só os profissionais de lidar com nota fiscal? Quão chato que seria? Porque eu comecei com isso, eu tinha 14 anos, eu entrei numa empresa com 14 anos e comecei a aprender a emitir nota fiscal, a separar documentação. Se eu tivesse nessa função até hoje, não vou entregar a minha idade, mas se eu tivesse nessa função até hoje, seria muito chato, Não iria agregar conhecimento. Porque você fazer isso todo dia, um trabalho repetitivo. Então, ser um profissional na área fiscal, como a gente está falando que o tema hoje, você vai ver como é possível você crescer profissionalmente com as rotinas fiscais, porque eu vou abrir os seus olhos que as rotinas fiscais não é só nota fiscal, tá? Vai muito além de só documento fiscal, só nota fiscal. A nossa área, ela é muito ampla. E até já falei sobre isso em outro episódio. Ela tem muitas possibilidades. O que acaba nos impedindo de enxergar isso? O nosso dia a dia, as pessoas com quem que a gente convive, por onde a gente circula, então a gente não tem contato das outras possibilidades, tá? Então, quem atua na área fiscal geralmente lida com muitos documentos, Documentos fiscais, que não é só nota fiscal, é alvará de funcionamento, é liberação, cartão de CNPJ, é inscrição estadual, inscrição municipal. Tudo isso são documentos fiscais, tá? E entre outros aqui, guias de pagamento, comprovante de entrega de obrigação, são documentos fiscais. Mas a rotina fiscal ainda não é só isso, Não tá só nesse campo de atividade, vai muito além. Quando eu falo vai muito além, por quê? Porque a partir do momento que você conhece, que você domina as rotinas fiscais, você tem a parte tecnológica, toda a parte de software. Aquela solução fiscal, o sistema fiscal, ele só funciona, e se ele funciona bem, é porque tem um profissional da área fiscal por trás, ali dando os inputs, passando a orientação, preparando o projeto, preparando as parametrizações.
Mas para ter esse profissional, ele tem que saber de fato como que funciona, né, as rotinas fiscais, como que ele tenha conhecimento de fato nessa atividade. E aí, quando ele está nesse papel mesmo, na visão de software, na visão de sistemas, ele não tem mais contato diariamente com a nota fiscal. Tá? Por quê? Ele já está passando por um outro nível da área fiscal. Então, já é uma possibilidade grande de crescimento na área fiscal quando você vai para o lado de softwares, para o lado de sistemas. Então, o departamento fiscal, ele continua sendo responsável, e ele é responsável por toda a documentação fiscal, por toda a entrega da obrigação, por toda a escrituração fiscal, mas ele também precisa e necessita de profissionais que tenha essas habilidades e esses conhecimentos na parte de sistemas, na parte tecnológica. E isso é uma grande oportunidade que está quentíssima no mercado, profissionais com essa visão, com essa disponibilidade, né, para atuar na parte de sistemas, tá? Infelizmente, por falta de contato, muitos profissionais da área fiscal não conseguem ver esse universo de oportunidades, tá? Então, fica ali, se imagina e se acredita que a área fiscal é só aquele dia a dia ali de emissão de nota, de conferência e de apuração de impostos. Mas, por falta de conhecimento, por falta de não conhecer outros profissionais que atuam nessa área também, que são muito bem reconhecidos profissionalmente, são muito bem remunerados na área fiscal, com essas responsabilidades, mas por não conhecer esse outro universo, não consegue se dar oportunidade, né, para encarar essas habilidades de fato que o mercado está precisando. Então, uma forma de você superar essa crença, né, ou esse desconhecido, é você começar a se conectar com outros profissionais da área fiscal. Você conhece quantas pessoas que trabalham no departamento fiscal, mas que atuam em outra empresa, diferente da sua, né? Diferente do segmento que você trabalha, empresas de grande porte, multinacionais, que lidam com operações, que tem muitas filiais, que filiais é quando você tem uma empresa que é uma matriz e você tem os outros estabelecimentos com o mesmo nome da empresa em outros estados ou em outro endereço, tá? Isso são as filiais. Então, você conhece parceiros, né, de trabalho, amigos realmente, que atuam na área fiscal em outras empresas? Já discutiu com ele, já conversou com ele sobre como que funciona o departamento fiscal lá, qual que é a estrutura do departamento fiscal na empresa que ele trabalha, né? Qual que é a divisão? O departamento fiscal é dividido por impostos diretos, impostos indiretos, ou é todo mundo junto? Tem a parte de paralegal, tem a parte de planejamento tributário. Como que é o departamento fiscal que o seu amigo trabalha, que a sua amiga trabalha? Conversa sobre isso. Isso vai abrir a sua mente para novas possibilidades, tá? Vai abrir a sua mente do seu posicionamento profissional. Faça uma pesquisa de campo para modelar exatamente essas outras possibilidades, tá? Que vai fazer muito sentido para você. Vai abrir seus olhos para algo que de repente está tão evidente na sua cara e você não está conseguindo ver, tá? Eu falo isso por experiência própria. Por quê? Quando eu trabalhei na área fiscal, quando eu comecei a trabalhar na área fiscal, eu trabalhava numa empresa pequena que não tinha um departamento fiscal. Tinha a função lá de emitir a nota fiscal, mas não tinha um departamento fiscal. Naquele primeiro momento, para mim era só aquele universo, porque eu não tinha contato com outras pessoas. Mas quando eu comecei a frequentar a faculdade, e ali a gente começou a conversar, né? Eu comecei a ouvir o professor, orientador, falar sobre o seu dia a dia, falar sobre as empresas, como funcionava. Meus amigos de trabalho começaram a falar como funcionava tal lugar, como funcionava tal operação. Aquilo foi abrindo os meus olhos. Poxa, isso daqui não é tudo. Eu quero aprender exatamente isso. Eu quero trabalhar exatamente numa empresa assim. Então, foi isso que eu fui modelando. Foi uma construção, né? Então, o meu objetivo profissional, ele foi construído
Você pode atuar na parte de fiscalização, ser um profissional que atua só na parte de fiscalização, tá? Também você pode ser um profissional que atua na parte de paralegal. O que é paralegal, Patrícia? É alguém que não é um advogado, é formado em ciências contábeis também e auxilia os advogados em toda a parte de realização de contrato social, de ata, a empresa vai abrir um segmento novo. Então, essa parte, os advogados, junto com o paralegal, tem que avaliar se esse segmento novo vai ferir alguma coisa do contrato social, da atividade da empresa em si, se tem alguma parte burocrática, né, legal, que tem que formalizar junto à Receita Federal, junto aos órgãos pertinentes. Então, é uma área também do departamento fiscal, mas que muitas vezes você não tem essa visão. Então, se você gosta dessa parte de contrato, gosta dessa parte de documentação, é uma área que também você pode atuar, mesmo não sendo um advogado, sendo exatamente um profissional da área fiscal. E vai ser muito mais rico porque você conhece o dia a dia da área fiscal e quando você vai para uma área, né, para uma divisão dessa, fiscalização paralegal, enriquece ainda mais a sua entrega do seu trabalho. Então também tem aqueles profissionais que trabalham na parte de planejamento tributário, é da área fiscal, é um contador, é um formado em ciências contábeis ou é um cursante ainda em ciências contábeis, mas está lá na divisão do Departamento Fiscal de Planejamento Tributário, auxiliando os advogados tributários nos pareceres, nos esclarecimentos da legislação, auxiliando na busca de créditos, né, de créditos de impostos, de benefícios. Então, tudo isso também é uma divisão do Departamento Fiscal. Tá vendo como eu já citei umas 3 ou 4 possibilidades de você crescer com as rotinas fiscais e vai além só da nota fiscal, vai além da apuração de um imposto? Então, tudo isso é bagagem, mas bagagem para um próximo nível. Não se vê fazendo essa atividade por muitos anos, porque você tem muitas outras possibilidades. Também tem a parte de conferência, de conciliação. Tem pessoas que gostam de lidar com os números. Então, tem essa ocupação também no departamento fiscal. Se você gosta de fazer reporte, né, entregar, fazer apresentação, lidar com essa atividade em si, então, também tem essa divisão no departamento fiscal. Tudo isso que eu tô falando aqui é por experiência própria, né, em grandes empresas. Eu tô falando de empresas grandes, de multinacionais, que é exatamente as maiores possibilidades para o profissional da área fiscal. Se você for por uma empresa pequenininha, você faz de tudo, você não tem não tem essa visão, porque não carece, né, ter todas essas divisões, é poucos produtos, é pouca movimentação. Mas pensa numa empresa multinacional que emite muitas notas por dia, a gente fala em torno de 10 mil notas por dia. Então, é uma movimentação muito frenética ali. Então, existe realmente uma equipe do departamento fiscal grande e tudo dividido, tudo segregado. Pode parecer difícil? Pode, né? Com certeza, você tem o direito de pensar nisso. Patrícia, isso é muito difícil, essa não é a minha realidade. Onde eu trabalho não é assim. Não funciona assim. É ótimo que não funciona assim, porque exatamente eu tô te apresentando outras possibilidades que você tem direito, tem acesso de adquirir e de se desenvolver e crescer profissionalmente também com a área fiscal. Então, o que você hoje está aprendendo aí, a experiência que você tem hoje, é sua ancoragem para você partir para uma nova possibilidade muito melhor. Mas para você viver toda essa transformação, ela só vai acontecer se você decidir. Agora, se você decide, né, continuar da forma que você tá tudo bem, é uma escolha sua. Então eu tô te apresentando, abrindo seus olhos para outras grandes possibilidades que tem e que existem realmente no mercado de trabalho na área fiscal, com as rotinas fiscais, tá? O que leva, né, muitas das vezes você ficar 5, 10 anos na mesma função, não tendo essa clareza, né, do seu potencial que você tem aí dentro, com conhecimento técnico, com experiência do dia a dia. Eu falo que é viver sem um propósito. Por quê? É muito forte isso, pode parecer muito forte.
mas todo o nosso dia a dia, aquilo que a gente se dedica em adquirir conhecimento, em aprender, né, em buscar rendimentos financeiros para nós, para nossa casa, para nossa família, tudo isso tem um propósito. Então, se você tem um propósito de concluir uma faculdade, para isso você precisa de recurso financeiro para conseguir sustentar esse seu propósito, esse seu objetivo. Se você tem um objetivo de adquirir uma casa própria, adquirir um carro, você precisa de recursos financeiros para bancar esse objetivo. Não tem como você bancar objetivos que necessitam de recursos financeiros se você também não agir para que isso daqui mude. É muito legal a gente trabalhar em lugares que a gente conhece todo mundo, que a gente domina o que a gente faz, que a gente tá ali há muitos anos e todo mundo respeita a gente já tem autoridade. Isso é muito legal, é maravilhoso. É maravilhoso quando chega nesse nível. Porém, isso realmente tá ligado, tá fazendo sentido para os meus objetivos pessoais? Tá ligado exatamente com o meu propósito, que o meu propósito é se tornar uma pessoa que domina as rotinas fiscais, uma pessoa reconhecida no mercado de trabalho, uma pessoa valorizada no mercado de trabalho. Tá ligado com isso? Porque se não tá ligado com isso, precisa se desconectar. Não tem como você ficar ali agarrado com isso e as demais coisas não vão acontecer, porque elas são congeladas, elas são paralisadas. Aqui é um ponto de reflexão para você. Se realmente hoje você não está nessa situação, eu estou abrindo seus olhos para novas possibilidades, para possibilidades muito maiores que você tem um potencial de alcançar dentro da área fiscal, mas se você continuar preso onde você está hoje, que não proporciona esse crescimento, isso pode estar te paralisando o alcance dos seus objetivos. Pense sobre isso. Hoje, o seu perfil profissional, ele é o quê? Analítico? Você é mais generalista? Você tem um pensamento mais estratégico aonde você trabalha ou mais operacional? Quem é você hoje no departamento fiscal ou nas rotinas fiscais? Qual é o seu perfil hoje profissional? Você é uma pessoa analítica que gosta de analisar, de entender de onde vêm as informações, qual a origem das informações, busca saber como que é o processo, busca entender o todo, né? Entender o fluxo das informações. Ou você é uma pessoa generalista que passa uma visão por cima e próximo, não tem um conhecimento profundo em alguma atividade. Tudo bem, não tem problema, tá? Eu só tô conversando aqui para você identificar qual que é o seu perfil hoje. Você é já um profissional mais estratégico, que quando alguém vai falar alguma operação para você, a gente vai fazer uma compra de um equipamento, aí você já pensa lá na frente, mas quanto tempo esse equipamento, aonde ele vai ficar, aonde ele vai ser alocado, vai vir de qual estado, vamos analisar a alíquota do ICMS, vamos analisar se tem algum benefício. Você tem essa visão como um todo? Você tem essa preocupação mais estratégica? Ou você hoje é um profissional mais operacional, que lida ali mais com o dia a dia, né? O que é um profissional operacional? É o profissional que faz aquela atividade todo dia, a mesma atividade, é aquela coisa repetitiva, que entra na mesma parte do sistema, acessa as mesmas informações todo dia, lidar com os mesmos cenários todo dia. Pode surgir um BO ou outro, mas é sempre a mesma coisa. Então, esse é um cenário operacional. Hoje você está nessa posição. O mercado, hoje, ele busca muito profissionais da área fiscal com experiência em automação, em processos, tá? Então, se hoje você tem uma bagagem grande, né? Você já tem algum conhecimento, ou você está aprendendo, mas já quer migrar para essa visão de automação, de processo, de sistema, hoje tem uma grande tendência no mercado para profissionais com esse perfil, com essa experiência. Por que eu falo isso? Porque são poucos os profissionais que realmente conhecem a parte sistêmica, que tem interesse em interface, né? Quando a gente trabalha em empresas com vários sistemas, um sistema para se conectar com outro sistema, existe uma interface ali. Então,
Você tem que entender como que funciona, né? Como que o sistema funciona nessa parte de interface. Vai vir uma obrigação acessória nova, tem que entender aonde está a origem dessas informações dentro do sistema, como passar a orientação para alguém da área de TI buscar essas informações dentro do sistema. Então, essa é a parte de processos, tá? E se você tem interesse em dominar essa parte de processos, é uma grande tendência do mercado. Cada vez mais as empresas estão investindo na parte tecnológicas, mas não tem profissionais com esse perfil, né? Profissionais realmente que conhecem a atividade do dia a dia para passar as regras, passar as orientações para um profissional da área de TI, tá? E também tem uma grande tendência hoje da área fiscal estar recrutando profissionais da área de TI, da área de sistemas, para dentro da equipe da área fiscal, porque a área fiscal não tem pessoas preparadas para isso, então tá tendo uma migração, sabe? Eu sou formado em sistemas, mas trabalho na área fiscal. Por quê? Para exatamente esse profissional com essa visão aplicar a automação, aplicar a parte tecnológica nas soluções fiscais, nas rotinas fiscais, tá? E eu falo uma coisa, se você não tinha a visão disso, é uma grande possibilidade. Então, conheça multinacionais, tem sistemas grandes, como o SAP, como a TOTUS. Busque conhecimento nesses sistemas, tá? São conhecimentos que vai jogar um diferencial. Se você coloca no seu currículo, no seu perfil profissional, tem experiência em SAP. Nossa, isso já é um diferencial grande. Eu vou postar hoje lá nos meus stories, depois, oportunidade de emprego que coloca diferenciação se tiver conhecimento com o sistema tal. Só para você ver como que é evidente a procura por esses profissionais. Outra coisa, Power BI, se lidar com muitos Excel, conciliação, conferência, né? Quem aqui faz conferência dos impostos na mão ainda? Por planilhinha de Excel, as planilhas trava, seu PROC-V às vezes não funciona, perde uma fórmula. Então, hoje a gente tem ferramentas no mercado para melhorar todas essas informações, melhorar a entrega, sabe? Você consegue fazer grandes processos, grandes entregas e apresentação dos números através de uma ferramenta como o Power BI. Patrícia, mas eu tenho que aprender sobre sistema, eu trabalho na área fiscal. Não, você não tem que aprender. Você só vai aprender, só vai buscar conhecimento se você quiser. É como eu aqui. Eu tô servindo, compartilhando conhecimento, porque eu decidi fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Eu decidi compartilhar esse conhecimento com vocês. Então, é uma decisão, tá? E tá tudo bem se você acha que isso não é pra você. Tá tudo bem. Só que, se você tem claro aonde você quer chegar na área fiscal, qual o salário, né? Qual é o rendimento que você quer obter em tanto tempo, que caminho que você quer trilhar. Se isso tá muito claro para você, bora correr atrás de adquirir conhecimento, se preparar para essas possibilidades. Segundo uma pesquisa que eu li, a tendência mais exigida para os profissionais da área fiscal, né, das rotinas fiscais, ao longo de 2021, foi também ter o perfil de resolver problemas. A gente lidar com inúmeros problemas mesmo do dia a dia. Quando você acha que ninguém tem criatividade de fazer uma operação totalmente torta, totalmente errada, de repente você recebe uma ligação, recebe um e-mail de alguém que fez isso. É surreal, assim. A gente dá muita risada, assim. Fica meio agitado, mas dá muita risada porque a gente fala, gente, como é possível fazer tal coisa? Como é possível? Mas é divertido. Enfim, voltando aqui para o tema sério, resolução de problemas. Então, cada vez mais o mercado tem buscado profissionais com esse perfil, tá? Saiba resolver problemas, identificou uma divergência num documento fiscal, numa operação, já pensa numa solução, já chama um comitê, pessoas confiáveis para pensar numa solução. Não seja só o anunciante, né, do problema, mas que você já leve uma solução, já conduza uma solução com uma clareza, uma solução com confiança, né, com base mesmo na legislação. Isso daqui é um diferencial.
se você é um profissional que sabe conduzir um problema, sabe conduzir o problema para uma solução, isso é um grande diferencial. E também profissionais flexíveis. Flexível com o quê? Olha só, exatamente. Com o tema que a gente está falando. Muitas das vezes você recebe uma proposta para uma nova função e não gosta, não encara isso como uma grande possibilidade. A flexibilidade também está nas oportunidades. Porque você está tendo a oportunidade de ter contato com outra atividade do seu dia a dia, de desenvolver, de aplicar as suas qualidades, as suas habilidades ali nessa atividade. Seja flexível também para aceitar novas possibilidades, para receber as possibilidades que aparecem no seu dia a dia, as oportunidades. Isso é um grande diferencial também. E você pode se destacar na equipe que você trabalha hoje, com o seu líder, com o seu gestor. Aparecer um trabalho novo, um projeto diferente, seja flexível em aprender um processo novo, tá? Flexível em aderir uma atividade nova na sua rotina, para você ter a oportunidade de conhecer, de ter contato com algo novo, com algo diferente. Eu falei muito sobre formas como você pode, de fato, crescer profissionalmente dentro da área fiscal, dentro das rotinas fiscais, e vai além só de documentos fiscais, vai além só de nota fiscal, vai além só de apuração de impostos, tá? Tem muitas outras frentes que eu acabei não citando aqui porque não ia dar tempo, mas o profissional da área fiscal, ele tem um leque de oportunidades. Você pode ir para a área de auditorias, em Big Fours, empresas muito grandes, reconhecidas no mercado. Então, não quer trabalhar em indústria? Vai para auditoria, vai para escritórios de advocacia. Tem uma atuação muito forte e falta profissionais exatamente qualificados para essas oportunidades, tá? Tem empresas de outros segmentos que são enriquecedoras, assim, na área fiscal para você aprender um processo diferente. Se você só trabalhou em indústria, empresa de telecom, empresa de TV a cabo, gente, o número de operações diferenciadas em empresas como essa é muito grande. Você vai ter contato com operações, com obrigações acessórias diferentes, porque é de outro segmento. Vai ter contato com legislação, benefícios, totalmente diferentes do ramo de indústria, do ramo de comércio. Então, também é um grande diferencial você se arriscar, né, para um segmento diferente, para te dar uma repaginada como profissional da área fiscal, tá? Mas se você está começando na área fiscal, já começa a visualizar o que você quer. Você quer atuar em qual área do departamento fiscal? Na área de apuração dos impostos, na área de conciliação dos impostos, na área de projetos, na área de sistemas, na área do planejamento tributário, na área de paralegal. Qual parte do departamento fiscal que você quer atuar? Começa já a pensar sobre isso, tá? Eu fiz esse exercício comigo e eu faço esse exercício com os meus alunos. Por quê? Exatamente para forçar eles, né, moldar eles a pensar de forma diferente. Porque a nossa experiência hoje, ela só é uma oportunidade do hoje. E essa oportunidade eu vou gerar energia para algo muito maior, tá? É assim que você tem que pensar profissionalmente. Nosso perfil, a nossa carreira profissional, ela tem que estar em constante crescimento.